No governo Lula, bomba pouca é bobagem. Mas um escândalo acaba de estourar agora nas costas do governo. Pois é, o escritório do ministro da Controladoria Geral da União do governo Lula tem, assim, um contrato com a Odebrecht, né? Ou seja, a Novo Honor. Mas quem é que vai ter dúvidas quanto à credibilidade da Odebrecht? A Odebrecht nunca esteve envolvida em escândalos no Brasil, né? Enquanto o governo está revendo os acordos de leniência. Peraí. O ministro da Controladoria Geral da União, ele está revendo os acordos de leniência, ou seja, aqueles acordos dos roubos que aconteceram na própria Odebrecht, e ele está dentro do ministério e também presta serviço para a Odebrecht. Que coisa! Vinícius Marques Carvalho montou em 2017 escritório que hoje é comandado por sua esposa. O ministro nega a participação em decisões que possam implicar no conflito de interesse, e a empreiteira diz que serviços são exclusivos para atuação no CAD. Então tá, o ministro montou um escritório e é da esposa, mas ele, como ministro, ele não interfere. Sabe, isso aqui vamos dizer assim, é a receita perfeita para a oposição fazer críticas ao Lula, né? Bomba, escritório de ministra CGU tem contrato com a Odebrecht. O escritório de advocacia do ministro da Controladoria Geral da União, o Vinícius Marques de Carvalho, presta serviço para a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, ao mesmo tempo em que o órgão do governo federal renegocia os acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Claramente, há um conflito de interesse. Então, a Odebrecht roubou, declarou que roubou e prometeu pagar. Agora, ela já fala que não roubou mais e quer negociar os acordos ou a denúncia que ela fez de dinheiro que ele tem que devolver para não precisar pagar mais. E o advogado é dono do escritório, é ministro que vai falar se pode ou não fazer esses acordos. Estranho, né? Em fevereiro, o ministro Dias Toffoli suspendeu o pagamento da multa estipulada ao Odebrecht, originalmente em 3,8 bilhões. Eu vou repetir. 3,8 bilhões de reais. Segundo estimativas das autoridades responsáveis pela renegociação, homologada em 2016, o valor corrigido pela taxa Selic chega a 8,5 bilhões de reais no fim das parcelas. Vinícius também tem dado declarações públicas recentemente que favorecem a empresa. Abre aspas, vamos convocar o ministro na Câmara dos Deputados. Ele precisa explicar o claro conflito de interesse. Como ele pode renegociar acordos de leniência para uma empresa na qual presta serviços? Quem fez a publicação foi o deputado federal Kim Kataguiri, que falou que vai fazer a convocação. Isso aqui é mais um escândalo de corrupção, ou não sei, que pode estourar nas costas do governo Lula. Ou seja, são favores. A Odebrecht é essa mesmo, que todo mundo já sabe de quantos escândalos ela já teve envolvida. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Que seja feita a justiça, se bem que eu não acredito nisso mais, se devem, que paguem, né? É o que eu acredito. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro fez uma postagem, um aparato do que se tornou, do que está se tornando o discurso hoje sobre o autoritarismo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só essa publicação aqui, tá? Foi o Eduardo Bolsonaro que publicou. Matéria do Estadão. Olha o título. A legítima crítica ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, criticar o Supremo Tribunal Federal, e aqui ele estava mencionando o Elon Musk, não é nada demais. Tem-se o direito de criticar o Supremo, sim. Só que se criticar, vai preso. Folha de São Paulo. Censura promovida por Moraes tem que acabar. Pois é, a censura por Moraes é o que diz a Folha de São Paulo. Matéria do Globo, que são os 3 principais veículos do consórcio. Não pode haver censura nas redes sociais. E aqui faz críticas à atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: não, os grandes veículos de imprensa não acordaram para a realidade dos fatos. Alguns deles ainda insistem em justificar tudo aquilo feito nas eleições de 2022. Provavelmente
por medo de contribuir para um retorno do Bolsonaro, mas já foi um começo. O que se extrai daí é que o custo, Alexandre de Moraes, está muito alto e já não convém insistir na narrativa de que é tudo pela democracia. Isso ocorre principalmente porque jornalistas e autoridades de fora do Brasil, ao ver tudo aquilo que já foi feito em matéria de censura, devem estar horrorizados. E mesmo os esquerdistas minimamente inteligentes sabem que essa história não termina bem para eles próprios. Resumindo, tudo que o Eduardo Bolsonaro falou, a imprensa sentiu que a água vai bater no bumbum deles. E que o custo, Alexandre de Moraes, ou seja, manter a narrativa de que não há uma censura, de que não há decisões que extrapolam os limites no Brasil, tá caro demais. Ou seja, é chover no molhado, é ir num contexto que você não vai conseguir resultados. Entenderam? Então, o caminho daqui adiante é o quê? É a imprensa agora começar a se descolar do discurso da esquerda de que o Alexandre de Moraes é o defensor e o grande arauto da democracia. E com isso, descolando, há um enfraquecimento da força do Alexandre de Moraes, que os próprios ministros do STF vão começar a pressionar, tá? Enfim, é a situação que vai acontecer daqui para frente. Matéria da Jovem Pan News. Sobe para 9 o número de áreas ocupadas pelo MST. É o terror desenfreado. De ontem para hoje, uma ação orquestrada, isso aqui sim é uma ação orquestrada, viu? Para ocupações de terra no Brasil. Por meio de uma nota nesta segunda-feira, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra anunciou que ocupou áreas no estado do Ceará, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A ação se soma a outras 2 áreas ocupadas no domingo, em Pernambuco, e uma área invadida na semana passada no extremo sul da Bahia. No total, há 9 áreas invadidas pelo movimento. Os atos, de acordo com o movimento, fazem parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa pela Reforma Agrária, que ocorre nesse mês, conhecido como Abril Vermelho, em repúdio aos massacres de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996. Na ocasião, 21 trabalhadores rurais ligados ao MST foram assassinados pela polícia militar. Entre as invadidas estão a área de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira, a CEPLAC, ambas ligadas ao Ministério da Agricultura. Ou seja, foi invasão para tudo quanto é lado. Muito me impressiona o caos que o governo Lula deixa, o terror que ele causa no produtor rural, no homem do campo, ao autorizar esse tipo de grupo terrorista. É o terror. Haja. Então, assim, é assustador demais. Não dá para ser assim. Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos escancarar um pouco a hipocrisia. O Joel Pinheiro, ele costuma ter uns comentários assim que eu questiono muito. Mas de vez em quando ele acerta, tá? E essa aqui é uma das que ele acerta. Eu gosto do Joel Pinheiro, embora discorde de muito dos comentários que ele faz, tá? Principalmente quando ele é muito à esquerda. Eu não gosto da esquerda. Vamos ser sinceros. Mas às vezes ele vem pelo lado certo. Olha o que ele publicou aqui. Ele publicou uma matéria que foi publicada no UOL. O IBAMA flagrou a internet de Musk em pelo menos 20 garimpos ilegais em um ano. E o que eu gosto do Joel é que ele é um cara de esquerda, então tem os ideais de esquerda, mas tem sua sensatez, suas luzes de sensatez em algum momento também. Joel Pinheiro escreveu o seguinte: grave. O IBAMA flagrou 20 caminhonetes da Toyota em garimpos ilegais. Foram flagrados também 80 celulares com plano da Claro. Qual o sentido de uma notícia dessas se um grupo criminoso tem um carro, a empresa que fabrica esse carro tem por isso qualquer ligação com o crime? E então, por que fazer uma matéria dessa? Sabemos porque Musk está no noticiário como um antagonista do Supremo, do governo e da esquerda de maneira geral. Então, o portal Mais à Esquerda resolve publicar uma matéria que parece dizer algo de ruim sobre ele. A matéria mente? Não mentiu. De fato, os garimpos usam Starlink, assim como toda casa ou base isolada, mas ela também leva a entender algo que não é real, que esse uso, serviço a Starlink,
envolve a empresa e seu dono na atividade criminosa. O público, o leitor, é burro? Não, aqui eu não concordo muito. Alguns sim, tá, Joel? Mas não. Todo mundo vê que a matéria é vazia e, ao refletir sobre por que ela foi feita, o único resultado é aumentar o descrédito do veículo junto à parte do público. A grande questão é a seguinte: você já viu o bumbum de sapo? Pois é, não tem como abaixar mais. O crédito de matérias e jornais como esse estão no nível do bumbum de sapo. Não baixa mais não, tá? Mas, como disse o Joel, não é que o público é burro. É que ele não está buscando a verdade, ou que, se ouvir a verdade, talvez não consegue entender também, né? O grande fato é que uma matéria dessa é uma matéria tendenciosa, e aí entra numa discussão interessante. O que é fake news, né? Ou seja, o que é mentira? É aquilo que não condiz com a verdade. Então, se eu digo que esse celular é pesado, depende. Por quê? Eu posso compará-lo a um carro. Comparado a um carro, ele é leve. Agora eu posso jogar na sua cabeça. Aí você vai ver que ele não é leve. Essa é a questão de interpretação e de contexto. Agora, o que é mentira? Esse celular é branco. Não, isso não é verdade. Ele é preto. Ele é preto, esse celular. Mas por que fazer esse contexto? Por que fazer essa análise? Por que analisar assim? Aí a gente já entende, tá? Qual é o contexto? Qual é a análise que a gente pode fazer disso? Mesmo que você diga a verdade, o contexto intencional da matéria pode ser mentirosa. Para levar você a ter um entendimento obscuro de algo que causa uma percepção do equívoco. Ou seja, você vai ter a sensação de que o Elon Musk financia o garimpo ilegal. A parte burra que lê o jornal vai: olha lá, ó o bobão lá, ó, o Elon Musk é um bobão que financia o garimpo. O burro vai falar isso. O mais culto, o mais inteligente, vai falar: porra, eu posso até não gostar do Bolsonaro, mas essa galera tá pegando pesado na mentiraiada deles. E é isso que o Joel falou. O crédito vai por água abaixo, né? Fazer o quê? Vamos lá, olha só, outra matéria do jornal Metrópolis. Igor Gadelha: irritado, Moro cobra Bolsonaro após PL decidir recorrer para caçá-lo. Tá certinho, Sérgio Moro, apoia o número, gênero e grau. Bolsonaro pressionou o PL para que o PL não recorresse. O Moro deu apoio à campanha do Bolsonaro no segundo turno. Para mim, isso tem um nome: traição do PL contra o Moro. O Moro desvinculou. Vamos lá. Moro, vocês chamam o Moro de traidor em relação ao Bolsonaro. Certo? Certo. Não é assim? Beleza. Eu discordo de vocês? Não. Acho que o Moro foi sim. Quando ele saiu do governo atirando, tentando macular a honra do Bolsonaro, interferiu na Polícia Federal e estava errado, estava mentindo porque não conseguiu provar, o Moro se descredibilizou e traiu o Bolsonaro. Depois, o Moro se redimiu. Tem uma coisa chamada perdão. E o que é o perdão? Olha, você errou comigo. Se você fizer o certo agora e me apoiar, a gente põe uma pá de cal em cima disso. E foi o que aconteceu. O Moro estava do lado do Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro na campanha contra o Lula. Talvez para se salvar. Não importa. O Moro ia se eleger. Certo? Então o Moro estava lá, teve o apoio ao Bolsonaro, ambos se juntaram, foi bom para os dois. Selou-se uma paz. Agora, o PL, que foi beneficiado com o apoio do Moro, se vira contra o Moro. Tanto na ação, e agora o Bolsonaro foi descredibilizado, porque o Bolsonaro falou para o Moro que não ia recorrer. E o PL desrespeitou o Bolsonaro. Então o PL pisou na bola aqui com os dois. Com o Bolsonaro, que falou publicamente: olha, eu não quero que recorre ao Moro. Parabéns, Bolsonaro. E traiu também o Moro, que deu apoio ao candidato do PL. Pois é, política suja por parte do PL, nesse caso do Sérgio Moro. É a minha visão aqui. Não sei se você concorda comigo. Coloca no comentário que eu quero saber. Fechou? Por fim, não menos importante, a última matéria que eu quero tratar com vocês. Queremos a verdade. É o que o Mário Frias prega aqui. O deputado Mário Frias, juntamente com outros parlamentares, representou contra o TSE na Procuradoria-Geral da República, devido às denúncias feitas na Twitter Files, né? Ou seja,
as denúncias são gravíssimas. Ninguém vai pesquisar, nem a PGR, ninguém vai investigar. Representamos contra o TSE na Procuradoria-Geral da República. As denúncias do Twitter Files são gravíssimas e, se confirmadas, não nos restam dúvidas que influenciaram diretamente as eleições de 2022. Qual o risco aqui do Mário Frias ser penalizado por ter feito a denúncia, por ter feito a representação? Esse é o risco, esse é o perigo e este é o problema, tá? Então, assim, é o país que já apresentou uma inversão de valores muito grande e isso me preocupa. Fechado? Pessoal, abraço, fiquem com Deus. Amanhã a gente tá de volta. Hoje foi um dia um pouco tenso para mim, depois eu explico para vocês o porquê. Então a gente vai pegar mais leve aqui nas matérias aqui, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.